Antes de nós chegarmos na realidade e no texto em que nós acabamos de ler, o povo de Israel havia passado por um período de prisão. Eles estiveram cativos, aprisionados durante 20 anos. E essa arca, a arca do Senhor, ficou longe da cidade do Senhor, da cidade de Davi, durante esse período de 20 anos. Davi, quando termina esse período de prisão, e Davi assume o trono de Israel, a primeira decisão que Davi toma, junto com os seus homens, é de trazer a arca do Senhor de volta para a cidade do Senhor, para a cidade de Davi. Davi então prepara, diz o texto, uma grande comitiva para resgatar essa arca. Diz o texto que aproximadamente 30 mil homens estavam preparados para irem resgatar, buscar a arca do Senhor e levar para a cidade de Davi. Havia uma tremenda expectativa, porque essa arca, aquilo que representava nada mais, nada menos que a presença do Senhor, havia ficado durante todo esse período longe da cidade de Davi. Então Davi prepara toda essa festa, uma grande multidão de pessoas. Diz o texto que eles foram cantando, tocando símbolos, pandeiros, foram adorando para buscar essa arca. Diz o texto que inclusive eles prepararam um carro novo, e ainda que era com uma ótima intenção de preparar um carro novo para conduzir a arca, não era da forma correta, não era da forma certa que Deus havia instruído. Afinal, para conduzir a arca do Senhor, ela só podia ser conduzida pelos sacerdotes, cada um em uma ponta, e eles desprezaram essas instruções, construíram um carro, e ainda que com boa intenção, colocaram essa arca em cima do carro novo e tentaram levar essa arca até a cidade de Davi. Diz o texto que no meio da estrada, essa arca começou a balançar, por não estar nos ombros dos homens, em cima de um carro de boi. O texto diz que começou a balançar, os bois começaram a tropeçar, e um homem com boa intenção também, chamado Uzá, ele vai tentar tocar nessa arca. A arca nada mais, nada menos que era a presença de Deus. Ele toca nessa arca, é como se alguém viesse estabanado com alguma coisa nas mãos. Eu não sei se já aconteceu com você, alguém que vem com muita coisa nas mãos e vai tropeçar e vai cair, você prontamente percebe que vai cair, você vai e toca, segura. Foi o que aconteceu. Ele toca de maneira instintiva, de maneira espontânea, talvez não tendo a ideia daquilo que estava em cima daquele carro, do poder que conduzia naquela arca em cima daquele carro. Ele vai e toca, e diz o texto, e naquele exato momento aquele homem cai morto, o Senhor o feriu. E diz o texto também que Davi, ao perceber que o homem morre, caído e prostrado naquele momento, Davi temeu ao Senhor, diz o texto, e ele diz: como levarei a mim a arca do Senhor? Como levarei para a casa para Israel, para a minha cidade, essa arca? Eu imagino Davi agora olhando de um lado para o outro e pensando: o que é que eu vou fazer? Se eu não vou levar ela para a minha cidade, onde é que eu vou colocar essa arca? E eu imagino Davi olhando para um lado, para o outro: o que eu vou fazer com isso aqui agora? Diz o texto que ele vai até a casa de um homem chamado Obed-edom. Fala para quem está do teu lado, diga: Obed-edom. Ele vai na casa deste homem chamado Obed-edom, um homem do campo, um homem simples, um homem fazendeiro, longe da cidade de Davi, e ele toca, bate na porta. Imagine você chegando na sua casa, Davi, e aproximadamente 30 mil pessoas do lado de fora. Imagine você, o rei Davi, tocando na sua porta, dizendo: olha, eu preciso que este objeto que aqui está, fique na sua casa. O texto não nos relata que Davi deu muitos detalhes. Davi não deu, na verdade, nenhum detalhe. Davi, simplesmente por ser o rei, deve ter ordenado, dizendo: olha, isso aqui, esse objeto vai ficar na sua casa, e não sei quando vou voltar a buscar, ou se um dia voltarei a buscar. Porque certamente se Davi tivesse falado para Obed-edom que a arca deveria ficar naquele lugar, porque um homem acabara de tocar nessa arca e caiu morto, certamente um homem não receberia essa arca. Colocaria em risco a sua casa, a sua família, seus filhos, e não receberia, ainda que fosse o rei Davi. Diz o texto então que Davi deixa essa arca e vai embora.
E agora um homem simples do campo, fazendeiro, e nunca imaginou na sua vida, agora tem a arca do Senhor, a arca de Deus, a qual se invocava o nome do Senhor, diz o texto. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: a partir dessa noite, diga, Deus está batendo na sua porta. Diga, a partir dessa noite, eu e você seremos conhecidos como anfitriões da presença de Deus. Diga, a partir dessa noite, vai vir uma unção muito forte sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Diga, a partir dessa noite, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está batendo na tua porta. Diga, e te prepara, porque a presença de Deus, ela vai entrar. E aonde a presença dele entra, ele se manifesta. E quando ele se manifesta, acontece milagres, acontece cura, acontece transformação, acontece salvação, acontece aquilo que há muito tempo, quem sabe você está esperando, não aconteceu. O texto que Deus coloca ao meu coração nessa noite é para dizer a esta igreja aqui no Barreiro, a Igreja Batista: prepare-se, porque a presença de Deus está chegando aí. Ela vai entrar na tua casa, e quando ela se manifestar, é impossível de um ambiente e um lugar permanecer da mesma forma. Fala para quem está do teu lado, diga, a presença de Deus está chegando aí. Diga, você é um anfitrião da presença de Deus. Fala para ele: a partir de hoje, você é um anfitrião dessa presença. É impossível quando a presença de Deus, ela se manifesta em um ambiente, é impossível um lugar, uma cidade, um estado, um bairro, um lar, permanecer da mesma maneira. Eu fico encantado com os evangelhos, quando nos diz que os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles iam de casa em casa, eles iam de lugar em lugar, e diz o texto que a presença de Deus se manifestava. E quando a presença de Deus se manifestava, havia salvação, aconteciam milagres, poderosas manifestações aconteciam, porque a presença de Deus, ela estava lá. Quando nós nos deparamos nos evangelhos, onde Jesus foi até Zaqueu, onde Zaqueu ali se esforçou para poder enxergar ao Senhor, aquele homem que se esforçou, que era um cobrador de impostos, que era um mal visto pela sociedade, Jesus disse: hoje me apetece, eu quero ir para a sua casa. E nós sabemos que aquele homem foi completamente transformado, porque um dia Jesus, a presença dele, trouxe uma poderosa transformação. Que falar de Pedro, até mesmo quando Jesus orou e entrou na casa de Pedro, a sogra de Pedro, ela foi curada. Olha para quem está do teu lado, diga para ele assim: quando Jesus manifesta o seu poder e a presença dele vem, tem jeito até para a sogra. Olha para quem está do teu lado, diga: essa luta vai acabar, tem jeito para ela, fala. Mas olha para quem está do teu lado, diga para ele assim: você decide. Diga outra vez, diga: você decide. Eu vou te ensinar o dedo de profeta que tem lá em Barcelona. Faz assim comigo. Aponta para o teu vizinho e fala para ele assim: você decide com o que vai fazer quando essa presença se manifestar. Porque essa mesma arca esteve durante 20 anos na casa de Abinadab, e não aconteceu absolutamente nada. Fala para quem está do teu lado, diga: a mesma arca, contendo o mesmo poder. Diga: na casa de Abinadab não aconteceu nada. Eu fico admirado quando vamos a alguns lugares e a presença de Deus se manifesta e a glória dele vem. E existem pessoas que ficam vendo a banda passar. Já ouviu essa expressão?
Estou 15 anos fora do Brasil, talvez já ultrapassou, já estou ficando velho. Fica vendo a banda passar, fica observando, enquanto um está se jogando, chorando, recebendo um milagre, o outro está num mundo paralelo, dispersos, desconectado, fora de órbita. E nós muitas vezes deixamos com que essa presença passe por nós e não aconteça absolutamente nada em nossas vidas. Essa mesma arca ficou na casa de Abinadab durante esse período de 20 anos e não aconteceu absolutamente nada. Em contrapartida, na casa de Obed-edom, um fazendeiro, um homem simples, um homem do campo, durante 3 meses, 90 dias, esse homem começou a viver tudo que ele nunca havia vivido na sua existência e na sua história. Durante 90 dias esse homem começou a viver milagres extraordinários, começou a experimentar e a viver aquilo que nunca havia sonhado antes e projetado em seu coração. Fala para quem está do teu lado, diga: você decide com o que vai fazer quando a presença se manifestar. Diga: ou você vive o milagre, ou você vai deixar ela passar. Pega na mão do teu vizinho que está do teu lado, levanta o mais alto que você puder. Isso, pode levantar, não tem problema. Ele está usando Rexona, Rexona não te abandona. Isso, levanta, fala para ele assim: em nome de Jesus, nessa noite a presença de Deus não vai passar por você e ir embora. Diga: ela vai ficar. Você é o anfitrião da presença de Deus. Prepare-se para viver o que não viveu. Prepare-se a partir dessa noite, Igreja Batista do Barreiro, para experimentar aquilo que você ainda não experimentou. Ei, o ano ainda não acabou. Prepare-se, porque este será o segundo semestre melhor que você possa ter vivido até hoje em sua vida. Por esses dias as portas vão se abrir, os milagres irão acontecer. Aquilo que há muito tempo você tem esperado e aguardado no Senhor e não aconteceu, prepare-se, os céus estão se abrindo sobre a tua vida, e aquilo que você não viveu, você vai vivenciar pelos próximos dias, em nome de Jesus de Nazaré. Pega na mão do teu vizinho que está do teu lado e fala para ele assim: prepare-se, porque o que Deus vai fazer na sua vida, vai ter gente de longe e de perto que vai escutar. Diga: o que Deus vai fazer na sua vida vai chegar longe. Fala para ele: a tua história não vai desse jeito. Fala para ele: a tua história não vai terminar desse jeito. Deus está virando uma página na sua vida, está escrevendo uma nova história sobre você. Há algo novo que vai acontecer por esses dias. Eu sinto de liberar essa palavra sobre essa igreja nessa noite. Prepare-se, que aquilo que você for empreender, Deus irá abrir as portas como nunca. É algo novo que está chegando por aí. A notícia chegou aos ouvidos de Davi. Certamente quando foram falar para Davi: Davi, o negócio é o seguinte. Davi, sabe o tal de Obed-edom? Sei. Já morreu todo mundo? Não. Você não sabe o que está acontecendo lá. Sabe aquela sogra encardida dele? Sei. Pois é, ela agora está crente. As galinhas dele, as vaquinhas dele. Quem já viu aquelas máquinas de lançar bolinha de tênis? Já viu aquelas bolas de golfe? Já viu? Eu acho que as galinhas de Obed-edom eram desse jeito, um ovinho atrás do outro. Acho que as galinhas dele davam aquele ovo caipira. Quem lembra do ovo caipira? Faz tempo, né, irmão, que a gente não come ovo. Quem lembra do ovo caipira? Vocês são mineiros. Ô, irmão, era bom demais, né? A gente de São Paulo, cidade grande, 15 anos de Marcelo, a gente nem sabe o que é isso mais. Você quebrava aquele ovo, ele enchia uma frigideira. Você lembra disso? Eita, aquilo só com um salzinho, uma manteiguinha. Só dava só uma viradinha para deixar a gema molinha. Ai, que fome, Jesus. É ou não é? Enchia. Ele, na hora de fritar, fazia... Né? Sem agrotóxico, sem agrotóxico, sem hormônio.
Esse hormônio, né? Esse dia minha esposa estava fritando um ovo lá. Ela, ai, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, o que está acontecendo? Que demônio é esse? Ela, esse ovo. Parecia que estava lutando. Tanto hormônio, saltava. Parecia que ia ressuscitar. Nasceu uma galinha dali. As galinhas de Obed-edom, as vaquinhas dele. Que tinha que chegar a notícia. O que está acontecendo lá é algo diferente, rei. É algo que nunca foi visto antes. Eu tive, há 1 ano e meio atrás, uma maravilhosa experiência, quando eu fui para um país chamado Guatemala, América Central. Eu estive 31 dias ministrando, tenho facilidade em ministrar em espanhol. Estive ministrando durante 31 dias naquele país. Fui diversas cidades, estados, até que eu cheguei no final da minha viagem a uma cidade chamada Almolonga. Guarde esse nome, se você puder, e anote ele. Quando eu cheguei ali, o pastor nos recebeu com muito carinho. Ele disse, pastor Alex, muito bem-vindo à cidade do avivamento, bem-vindo à cidade do avivamento. Daqui a pouco ele disse assim, passou mais um minuto, bem-vindo à cidade de Deus. E eu pensei, meu Deus, será que as outras são do diabo e aqui só é de Deus? E ele começou a dizer, eu falei, pastor, o que é avivamento para o senhor? E eu não sabendo com quem eu estava. Ele disse, pastor, o senhor se deu conta que aqui na Guatemala é um país muito violento? Eu falei, eu me dei conta por esses dias, eu não sabia. Me dei conta porque no lugar que eu fiquei hospedado, um evangelista me hospedou. Ele era proprietário de um mercado, do lado da casa dele, o mercado. E chegava um homem da Coca-Cola, e ia entregar a Coca-Cola com uma metralhadora na mão para entregar a Coca-Cola. Aí veio o homem do papel higiênico, eu só olhando da janela. Veio entregar o papel higiênico com uma pistola na mão. E assim foi. Falei, Jesus, onde é que eu vim parar? Não vou nem falar para minha esposa. Ela vai falar, volta para trás, você tem filho para criar. Mulheres são assim. E aí eu observava que todo mundo tinha uma pistola na cintura e uma faca do outro lado. Eu pensava assim comigo, se escapar da bala, na facada não escapa. Deve ser por isso, né? Ele falou, eu percebi. Ele falou, nós estamos entre os 10 países mais violentos do mundo. Começou a falar. Ele falou, pastor, aqui o esporte nacional e a gente no caminho. Ele conduzindo, dirigindo e a gente ali no caminho. Ele falou, pastor, o esporte nacional aqui era praticado, que os homens bebiam até quase cair e depois um ficava esfaqueando o outro. Imagine. O índice de morte altíssimo, um dos maiores do país. As cadeias e as prisões completamente abarrotadas. Uma criminalidade terrível. Ele falou, nós nos cansamos como igreja e começamos a orar. Eu me propus a orar, muitos anos atrás, a orar com as pessoas da nossa igreja, 7 dias por semana, de maneira ininterrupta, 365 dias por ano. E um movimento começou a crescer aqui, pastor. Começou a crescer, Deus começou a visitar as pessoas. Eu digo, como assim visitar as pessoas? As pessoas, pastor, elas eram batizadas com o Espírito Santo na rua, começaram a ser batizadas. As igrejas começaram a se unir ao movimento e aquilo ali crescendo, crescendo. E eu perguntei a ele, o que é que vocês oravam? Ele dizia assim, pastor, nós não parávamos de dizer, Deus, que a sua presença venha sobre esse lugar. Que a sua presença manifeste nesse lugar. Que a sua presença desça sobre esse lugar. Que os seus sinais, através da sua presença, aconteçam nesse lugar. De repente, as pessoas começaram a entregar as suas vidas a Jesus. Elas iam para a igreja, recebiam a Jesus, e a primeira coisa que elas faziam era deixar a faca e a pistola no altar. O índice de criminalidade começou a reduzir. As pessoas, os ímpios, começaram a ter sonhos do arrebatamento da igreja, que era real, que iria acontecer, e começaram a correr para a igreja. O índice de criminalidade reduzindo. Todas as pessoas da sociedade, de todas as esferas, no mais indouto, no mais douto, começaram a ser alcançados. No mais simples do campo, até um juiz, governadores, advogados, prefeitos, e Deus começou a tocar em todas as esferas. E o povo orando, dizendo que a tua presença venha, que a tua presença venha. Os cultos passaram a durar horas e horas e ninguém tinha vontade de ir embora nas igrejas. E o povo se entregando a Jesus, a criminalidade reduzindo. A tal ponto, Deus alcançando as pessoas dentro das prisões, o povo entregando a sua vida a Jesus, reduzindo a criminalidade, a tal ponto
Em Almolonga, enquanto o restante do país no 10º lugar de violência, Almolonga reduziu a sua violência a 0. A tal ponto que as prisões, as cadeias foram fechadas no lugar. E ele falou assim: pastor Alex, tem mais. Deus tocou na terra. Eu disse: espera aí, como assim? Falou: pastor, aqui tudo começou a nascer gigante. Eu falei: vocês não, continua tudo pequenininho. Eles estão tudo pequenininho. Ele falou: não, pastor, Deus tocou na terra e as frutas e as verduras é que começaram a nascer grande. Se der para projetar aqui as fotos que eu pedi. Coloque aí as fotos, se der para projetar. Falou: Deus tocou na terra, pastor, e os sinais começaram a se manifestar aqui. Olha o cachinho de uva de lá. Então, quando você vê lá na Bíblia, em Canaã, que os homens precisavam, 2, 3 homens conduzirem um cacho de uva, é disso que nós estamos falando. Fala para quem está do teu lado, diga: quer comer uma ovinha dessa aí, irmão? Fala para ele. Você dá conta? Hã? Vamos lá, vamos ver o próximo, vamos ver o próximo. Olha o repolinho de lá, ó. Irmão, isso com a carne moída, hein? Fala a verdade. Olha o tamanho do repolinho de lá, assim. Não sei se está a foto da cenoura aí. Vai lá, pode passar, olha só. Tem mais ou acabou? Olha a bananinha, quer uma bananinha frita? Aí, ó. Acabou. A cenoura que tem lá, irmão, é do tamanho de um braço. Universidades dos Estados Unidos tentaram estudar o fenômeno, pensando: não, eles devem ter jogado muito agrotóxico, por isso está crescendo assim. Fala para quem está do teu lado, diga para ele assim: sabe qual é a conclusão que eles chegaram? Diga: nenhuma. Diga: é o poder de Deus, é a presença do Pai, é a presença do Filho, é a presença do Espírito Santo, que quando ela vem, ela transforma, ela muda a cidade, ela muda ambiente, ela muda bairros, ela muda lugares. Quando a presença de Deus ela vem, ela muda nações inteiras. E eu e você somos agentes dessa transformação. Cadê o dedo de profeta que eu te ensinei? Aponta para ele e fala: eu e você somos anfitriões da presença de Deus. Fala para ele: a partir de hoje, aonde você tocar, diga: Deus vai fazer prosperar. Diga: onde você for, a presença de Deus vai manifestar na sua vida e através da sua vida. Pega na mão dele e fala: vai, avança, Deus é contigo. Leva essa presença, vai para a tua casa, lá você vai ser agente de transformação no teu trabalho, no meio das ruas, no meio da cidade. Deus te plantou nesse país, nessa nação, para que eu e você fôssemos instrumento de transformação através da presença do Espírito Santo de Deus. Fala para quem está do teu lado, diga: Obed-Edom, tudo o que ele fazia prosperava. Diga: a presença de Deus estava lá com ele. Agora volta o rei, irmão, escute só. Está acontecendo isso aí, lá vai o rei de novo. Obed-Edom: pois não, seu rei, o senhor aqui de novo, que benção, prazer. Visita nobre. Vim buscar a arca. Vai se opor contra o rei, não é tonto? Era o rei Davi, irmãos. Tudo bem, senhor rei, pode pegar ali. Mas uma coisa o senhor não pode impedir, senhor rei. Quando essa arca sair por aqui, quando a presença sair por essa porta, eu e a minha casa nós vamos atrás dela. Acho que você não entendeu. Fala para quem está do teu lado, diga: mais importante que as coisas que Deus irá te dar e o que Deus irá fazer por esses dias. Pega na mão dele com fé, fala para ele assim: vai ser muito o que Deus vai fazer. Diga: nada disso é mais relevante, mais importante do que a presença dele sobre a sua vida.
Fala para ele assim: não abra mão da presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus. Escute, a porta vai se abrir, um milagre vai acontecer, você vai viver o que nunca viveu, mas não abra mão, pelo amor de Deus, da presença dEle. Leva, Senhor Rei. Mas quando ela sair por essa porta, eu e a minha família vamos atrás dela. Ele viveu o que nunca tinha vivido, tinha colhido o que nunca tinha colhido, tinha experimentado o que nunca havia experimentado, mas entendeu que mais importante do que aquilo que ele tinha vivido em 3 meses era a presença de Deus. E diz o texto, diz a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 20, que as gerações seguintes, os netos, os filhos dos filhos de Obed-edom, cresceram fortes. Fala comigo assim: fortes. Diga mais forte comigo, diga: fortes e abençoados. Pega na mão do teu vizinho e fala: a tua família será abençoada, os teus filhos serão abençoados. Não é por causa deles, mas é porque a presença de Deus está na sua vida, porque você é um anfitrião dessa presença. Diga: os teus filhos e netos irão colher, não por causa deles, diga mais, porque a bênção de Deus se manifestou em sua vida. 30 anos depois, e a bênção de Deus estava lá. 1 Crônicas 15 diz que aquele homem do campo, quem conheceu gente de fazenda do campo? Levanta a mão. Mamãe veio da roça. E quando eu ia visitar, quando eu era criança, a família da minha mãe no Paraná, o pessoal da roça tem a mão pesada, tem ou não tem? O tio da minha mãe, quando vinha me cumprimentar, ele dava um tapa nas minhas costas, cumprimentando, pensava que ele estava me agredindo. Quase quebrava 3 costelas minhas. Ô, meu filho, mas botava o esôfago para fora. Mão dura, calejada, sim ou não? Já pegou na mão de alguém da roça, que mexe com bicho, com boi, com terra, já pegou? A mão grossa, tem gente que não consegue dobrar nem as mãos, os dedos, de grosso que é. Agora esse homem, fazendeiro, que trabalhava no campo, que mexia com animais, Davi teve que arrumar uma função para ele. Davi colocou ele nas portas do sul. Fala para quem está do teu lado, diga: nas portas do sul. Entregou para ele as portas do sul, que era a porta onde ficava mais próxima da onde estava a arca, onde estava a presença de Deus. Eu não posso chegar ali, mas eu sei que eu estou pertinho. Aí esse homem, depois de um tempo, Davi colocou ele dentro do templo. Colocou ele como um homem adorador. Fala comigo assim: o homem do campo agora toca harpa. Você consegue entender? Quem já viu alguém tocando harpa, ainda que pela televisão? Já viu, irmão? É o senhor, não é? Esse movimento suave, um negócio de doido. Você consegue imaginar um roceiro dos dedos grossos, cheio de calo, tocando harpa? É o que faz a presença de Deus. Aí diz o texto que os seus filhos também faziam parte, foram levados para dentro do templo. E os filhos dele foram encarregados, em 1 Crônicas 26, 15, pela provisão do templo. Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim: provisão do templo. Fala: Deus vai levantar você para prover tudo que for necessário para o templo. 3 coisas não podiam faltar e eles eram encarregados. Fala comigo assim: azeite, diga grãos, diga e vinho. Diga mais forte: azeite, grãos e vinho. Diga mais forte: azeite, grãos e vinho. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Prepare-se, porque Deus está colocando nas tuas mãos nessa noite profética, azeite, grão e vinho. É a provisão que tinha que acontecer, sim ou não, com crise, sim ou não. Não podia faltar azeite, os grãos
os grãos e o vinho. O azeite representa esta unção, os grãos representam a prosperidade contínua e plena, e o vinho representa a alegria. Eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, que uma nova unção vai recair sobre você, e uma nova unção vai recair sobre o seu ministério, e uma nova unção será manifesta na tua vida. Eu estou declarando que aquilo que faltava não vai faltar mais, porque os grãos estão sendo entregues nas tuas mãos, e você será levantado nesse ministério, nessa igreja, para prover tudo aquilo que o templo, que a igreja, que a casa do Senhor necessita. Eu estou profetizando e declarando para pessoas que Deus irá levantar, que serão provedores, que serão colunas, que serão instrumentos de Deus para verdadeiramente contribuir para o crescimento do reino. Eu estou profetizando e declarando para aquelas pessoas que durante muito tempo choraram, se entristeceram e até agora não tinham uma boa notícia. Prepare-se, porque o vinho novo está chegando. É tempo de alegria, é tempo de voltar a sorrir, é tempo de sair dessa depressão, dessa maresma, dessas portas fechadas, desses muros que parece que nunca caem. Prepare-se, você está sendo levantado como um provedor, em nome de Jesus de Nazaré. Quer aplaudir? Aplauda mais forte. Mais forte. Pega na mão do teu vizinho e profetiza para ele. Fala azeite, grãos e vinho. Fala. Escolhe alguém atrás. Fala azeite, grãos e vinho. Fala para ele: você vai voltar a sorrir. Diga: Deus vai fazer você prosperar. Tem uma nova unção chegando aí. Fala. Fica de pé que eu quero orar por você.